também a questão do perfil do auditor, e na última vez nós falamos um pouco da parte econômica e da parte técnicas que são necessárias observar na auditoria de responsabilidade socioambiental, tá? Agora vamos ver como é que seria isso na prática, no dia a dia do processo, né? Como eu falei para vocês anteriormente, você não, como é uma certificação de responsabilidade social, não é uma coisa tão convencional que vai fazer, né, como eu falei para vocês, com uma prancheta, fazer um xizinho e está resolvido. Não, não é nada disso, né? Ele tem um lado extremamente complicado, que é como você observar aquela empresa, como é que é observar aquele setor que está buscando a certificação, porque não adianta simplesmente estar vendo a empresa no processo de produção. Porque você pega um ISO 9000, 14000, por exemplo, pega o 9000, que é o mais famoso de qualidade total. A pessoa só está analisando o processo de produção, se obedece certos requisitos, certas documentação, certos procedimentos, e acabou, nada mais. Se ela está ruim economicamente, o produto dela não tem mercado, não está nem aí com isso. Então, o trabalho que tem que ser feito através da certificação socioambiental, ele é um pouco diferente, porque tem que analisar exatamente esse outro lado que não é visto normalmente pelas certificações convencionais. Então, na verdade, se a pessoa, a empresa, iniciar o trabalho com a certificação na questão socioambiental, ele é muito mais fácil de entender a questão das ISO 9000, 14000, demais tipos de certificações necessárias, porque é uma questão lógica que vai ocorrer. Tá. E é aquilo que nós falamos outro dia, né? A dificuldade de preparar os profissionais para essa atividade. Como que devemos fazer com que os profissionais entendam esse mecanismo? Então, como eu falei anteriormente, como chama-se responsabilidade social e ambiental, é responsabilidade. Antes de mais nada, nós sabemos que das empresas brasileiras, falar que todas elas estão 100% ok, que estão obedecendo às leis, às normas, é uma utopia. Né? Sempre tem falhas no processo. Isso é normal que aconteça isso. Né? Não é que seja normal, é aceitável que aconteça isso. Grande parte para o processo de ignorância, e a outra é realmente o cara está mal intencionado naquele mecanismo. Então, sempre tem esse lado complicado. Então, a equipe, antes de começar a propor o trabalho, como eu falei antes, tem que sentar, estudar, analisar a empresa, o segmento que ele representa, qual é o mercado que ele tem, quais são os fornecedores que ele tem e qual a necessidade de trabalhar em cima disso. Porque muitas vezes a pessoa acha que, como no caso do ISO 9000, ela se concentra apenas naquela planta, naquela produção, naquele CNPJ no processo, então ele é muito restrito. Só que na responsabilidade é preciso ver, eu compro o produto de quem? Porque se eu estou buscando que eu tenha responsabilidade, se eu comprar produto e serviço daquelas organizações que não têm essa mesma postura no processo, então eu sou corresponsável pelo passivo do terceiros no processo. Então também preciso convencer, explicar aos meus fornecedores que eu vou adotar esse mecanismo dentro da minha organização. Eu quero que todos na cadeia de fornecedores também sigam os mesmos procedimentos. E esse procedimento teria que ser do primeiro grau de fornecimento, para depois isso estender para o segundo, terceiro, quarto. A norma preconiza até quinto grau de fornecimento. Então, é um trabalho muito intenso, muito longo, né? Não é uma coisa de um dia para outro que a empresa resolve fazer, pendurou o certificado, acabou. Não, ela tem que ser avaliada anualmente no mecanismo. Então, a grande dificuldade de entender o processo é antes de começar o trabalho, né? Como é que os pessoas profissionais que vão formar essa equipe, quem são essas pessoas? Como é que devo convidar a formar esses grupos? E como é que a gente tem que nivelar as informações entre os pessoal do grupo para que entre eles haja um entendimento do que é esse mecanismo antes de começar a fazer qualquer proposta no processo? Então, a grande dificuldade, normalmente, é ter essa ideia num conjunto no processo. E aí,
os detalhes de cada uma delas, né? Se é a parte econômica, se é a parte tecnológica, se é a parte legal no processo, ao começar a discutir esses fatores, você acaba descobrindo esses mecanismos ao longo do tempo, nas conversas que você tem com a equipe. Então, com isso, ela não é uma proposta simples de, olha, vai custar tanto e X tempo você está certificado. Né? Não é bem assim. Por quê? Depende muito da adesão com que o empresário tenha sobre isso. Ele vai querer mesmo essa questão ou só vai querer fazer uma maquiagem e para ter um documento só. Então, se quiser ter um documento só, basta fazer o balanço socioambiental, que é a norma de contabilidade, preenche ali e acabou, e ninguém está se preocupando se ela está cumprindo as outras exigências ou não. Então, ela fica assim, faz de quanto que está fazendo, mas na verdade não está fazendo. Só que ela consegue, no primeiro momento, dar uma tapeada no processo, vamos chamar, só que quando chega no segundo ano, começa a aparecer o quê? O passivo do ano anterior que não foi resolvido. Né? Então, aí começa a aparecer o desespero. Depois de 2 ou 3 anos de elaboração desse documento do balanço socioambiental, independente de ter a certificação socioambiental, ao fazer isso no segundo ano, já vai ver que não resolveu o passivo do ano anterior e aquilo vai acumular no terceiro ano do processo. Então, com isso, a empresa começa a ficar meio que desesperado de tentar resolver esse tipo de ação. Então, um ponto mais difícil no mecanismo, em primeiro lugar, tem que ter uma equipe boa de trabalho, tem que haver uma discussão na equipe para analisar aquele segmento, realmente se é isso mesmo, se por acaso, né, o que ela está buscando de certificação socioambiental, ela está buscando só para pendurar na parede ou por uma necessidade estratégica da empresa, também tem que ver esse lado do processo. Por quê? Porque como hoje tem a exigência na questão das licitações, então isso vai entrar numa discussão muito brava no processo. Agora, por exemplo, por fatores chamado crise que está acontecendo, e muitos municípios brasileiros, né, ao assinarem os decretos municipais de calamidade pública, um monte de coisa estadual, então a base licitatória do processo está uma bagunça generalizada. Só que isso vai despertar perante os órgãos fiscalizadores, principalmente o Tribunal de Contas, está só esperando terminar o processo para ver quais são os rolos que aconteceram nesse período. E aí vai despertar o decreto de sustentabilidade que regulamentou o artigo 3º da 8666 de 93. Então, eu acho que nesse ponto está sendo excelente essa questão da crise, porque vai despertar esse lado no próximo exercício e aí vai começar uma corrida realmente grande em cima disso. As empresas vão ter que começar a apresentar esse tipo de documentação para poder participar das licitações. Então, eu acho que até nesse momento, onde está havendo essa questão da pandemia, um monte de coisa, e está havendo essa distorção, vamos supor, da questão licitatória, as denúncias já estão surgindo um atrás do outro, automaticamente o pessoal do Tribunal de Contas vai acabar acendendo uma luzinha vermelha para poder avaliar essa situação. Né? E nós não estamos preparados para isso, a sociedade não está preparada para isso. A gente tem acompanhado, por exemplo, nas empresas, nos últimos eventos que está acontecendo pela mídia, né, as empresas divulgando, fazendo os seus donativos no processo, né, tudo ok, só que a parte mais importante, que é a responsabilidade da empresa, né, ninguém está falando nada, né, não está nem se cogitando isso. Então, o que está acontecendo hoje é exatamente o engano que está acontecendo entre assistencialismo, as benemerências e as responsabilidades. Então, o ponto principal que nós temos que ter na nossa mente é que raramente nós vamos conseguir encontrar uma organização que atenda toda a exigência legal logo no primeiro momento. Então, isso vai demorar anos para poder fazer. Essa é uma das discussões, inclusive dentro da própria ABNT, de criar uma espécie de uma classificação, quantos por cento está cumprindo, quantos por cento está deixando de cumprir, para que com isso ela possa receber, né, uma certificação provisória no processo, mas com que ao longo do tempo ela comece a
adequar sua estrutura e atender às outras legislações e normas, né? Além disso, vai gerar agora um fator extremamente interessante, que é a questão dos passivos tributários que as empresas vão se apresentar agora esse ano, que vai causar uma série de fatores complicados, tanto para o governo municipal, estadual ou governo federal. Vai ter uma redução de arrecadação, isso não tem como, já está acontecendo isso. E automaticamente, com isso, toda a parte de passivos tributários que estão originando esse processo vai acabar aparecendo em tona em relação a isso. O governo, por sua vez, ela acabou de fazer agora, né, esses dias, uma lei federal sobre isso, para poder fazer com que já houvesse a possibilidade das negociações para não ser classificado como inadimplente no processo. Então, isso, por exemplo, é uma legislação que saiu agora, dia 14, dizendo sobre isso, da possibilidade das negociações que uma organização pode fazer com as empresas que não sejam considerados como inadimplentes para não ficar com isso como um passivo tributário e possa complicar a empresa. Então, quando nós analisamos o rol de leis que foram criadas nessa situação, nós vemos que as leis estão realmente coerentes com toda a realidade que nós estamos vivendo. Só que as organizações não têm essa mesma visão e essa mesma postura em relação a isso. Então, já não estava cumprindo o dia a dia do processo, agora vai ter uma desculpa adicional para não fazer o resto das atividades. Então, é complicado nesse aspecto. Mas, assim como a gente tem que entender um pouco dessa parte, mas tem que ver se essa posição da empresa ela é uma posição real do processo ou é simplesmente uma desculpa esfarrapada, já não vinha cumprindo antes e ela vai aproveitar esse cenário atual para que acaba piorando a situação. Então, isso que tem que ser analisado daqui para frente com um cuidado muito grande, que a desculpa eles vão ter na ponta da língua, né? Mas as formas de trabalhar, não. Quer dizer, o vício da situação de trabalho inadequado, a questão de todo um processo de erro de concepção, das vezes, do próprio processo da planta dele, ou do produto, ou da ideia, do negócio dele, às vezes equivocado, e aí leva todo esse erro no processo. Então, como eu falei antes para vocês, na hora de fazer um relatório de avaliação socioambiental de uma organização, além de ver se está atendendo às leis ou não, não é simplesmente isso. A gente também tem uma obrigação de mostrar quais são as opções que eles poderiam ter e não foi usado no processo, que poderia estar amenizando esse mecanismo. Então, o ideal no processo é você ter essa sugestão de trabalho para que seu trabalho seja realmente considerado de responsabilidade. Que você não simplesmente apontou, enfiou o dedo na ferida daquela organização, daquela empresa, mas mostrou para ela também um caminho a seguir se ela quiser fazer esse tipo de trabalho. Então, esse tipo de profissionais, infelizmente, no Brasil, é extremamente raro no processo. As empresas contratam tributaristas, contratam expert em economia, um monte de coisa, muito mais no sentido de deixar de pagar o imposto, encontrar brechas legais para dar um certo tempo no processo, mas nunca se preocupou em discutir novas soluções de trabalhos. Então, isso quando a empresa o setor entra numa crise violenta, como eu falei na aula passada, que aconteceu com o setor de malharia lá em Santa Catarina, e aí começa a descobrir que tinha outras formas de trabalhar. E essas outras formas de trabalhar, ela está disponibilizada na internet, que o mundo inteiro adota isso. Nós que não soubemos analisar do ponto de vista nosso de responsabilidade. Nós simplesmente ficamos analisando do ponto de vista econômico, que quer ter o resultado, e aí esquecemos que você faz parte de uma cadeia de um processo no qual você é simplesmente um elo no processo. E que esse elo, se não for bem administrado, ela se rebenta, e não só ela se rebenta, mas leva em consigo todo um grupo de fornecedores e grupo de clientes no processo e cria problemas enormes, né?
Veja o caso que aconteceu recentemente na história agora recente, a questão da própria a empresa que ficou envolvida na questão do Lava Jato. Olha a questão, por exemplo, de outras empresas, frigoríficos e outros setores que também tiveram o mesmo processo, que teve uma ascensão violenta, teve um suporte, né, estratégico político no processo, conseguiu ter um resultado, só que do ponto de vista de mercadológico, do ponto de vista estratégico no processo, é um desastre total. Né? Causou uma série de demissões, uma série de prejuízo com as empresas que fazem parte do mecanismo do elo disso, e a empresa simplesmente se preocupou em se salvaguardar a sua própria imagem e não quis saber nada dos seus fornecedores nem dos seus terceiros no processo. Então, esse cuidado, essa maneira de analisar essa situação é onde está o nível de responsabilidade. Então, muitas vezes a empresa quer fazer, muitas vezes a gente escuta dos empresários, nossa, eu queria ter tido exatamente isso, eu sabia que tinha alguma outra forma e eu não tinha esse conhecimento. É comum a gente ouvir essa confissão do setor empresarial quando a gente começa a mostrar para eles que existem outros caminhos do mecanismo. Então, a dificuldade de fazer a auditoria de responsabilidade socioambiental é exatamente essa forma de como conceber o seu serviço, mas antes de conceber a sua proposta estratégica para a empresa, você tem que conhecer o setor da empresa, conhecer os problemas e dificuldades que a cadeia de produção de fornecedores tem e conhecer também todas as traquinagens que aquele setor empresarial vem fazendo de uma maneira costumeira, no qual ele acha que não tem outra solução e adotou aquelas questões, né, meio tenebrosas muitas vezes, na base de recorrer em liminares, um monte de coisa, querendo prevalecer uma certa vantagem, e ela nunca se estudou uma maneira de trabalhar dentro de um ponto de vista legal, de um ponto de vista no qual pudesse fazer um trabalho diferente, sem que prejudicasse tanto o governo, fornecedores e clientes no processo. Então, essa visão, né, tem que começar a ser despertado e cabe ao auditor de responsabilidade socioambiental mostrar esse caminho. Se a empresa vai, o empresário vai seguir ou não aquilo, é uma outra questão. Né? É comum quando a gente está implantando um processo de trabalho sobre isso numa empresa, a gente escutar logo de cara o seguinte, né? Oh, mas olha, o meu povinho aqui, o pessoal da direção da minha empresa não vai aceitar isso. Isso é sonho, isso é impossível, né? Começa a procurar desculpas no processo, em vez de vamos estudar alternativas, né? Ou quem vai falar com o dono, o presidente da empresa sobre isso? E muitas vezes há pessoas, funcionários, que são responsáveis pelos desses departamentos, que têm que buscar essa parte de certificação, e ele fica com receio de levar essa informação junto ao proprietário da empresa, diretor, presidente, o que for, acaba tendo um certo entrave no processo. E aí o papel da mediação do auditor é justamente ter essa interlocução diretamente com eles. E a surpresa que a gente tem normalmente quando a gente faz isso é ouvir do próprio empresário ou dono da empresa dizendo exatamente isso, né? Que eu sabia que tinha alguma outra solução, eu não conseguia descobrir, eu sabia que tinha alguma forma diferente e os meus funcionários, os meus diretores não foram capazes de me apresentar. Quer dizer, então, você acaba, às vezes, escutando isso do próprio empresário. Então, isso é normal acontecer. Então, com isso, por quê? Porque você está numa direção de compra ou RH de uma empresa, um monte de coisa, querer incluir mais algum item que, do ponto de vista, né, econômico, parece apenas uma despesa no processo, o empresário não quer, o funcionário não quer de jeito maneira levar essa notícia que você está sendo causador de mais uma despesa e está aumentando o custo daquela empresa, da organização ou do produto, e acaba inviabilizando a própria empresa. Então, ele fica com receio de fazer isso. Mas se tivesse o conhecimento
da ferramenta, né, chamado terceiro setor, que é aí que entra o grande tchan do processo, e aí você pode mostrar para ele que ele pode sim ter essa despesa adicional, mas essa despesa adicional ele é beneficiado como renúncia fiscal, que o governo federal já fez isso desde 95 e que as empresas não sabem utilizar esse mecanismo. Ao levar essa informação, cria-se um alívio na empresa. Então, quando você quer trabalhar com a questão de responsabilidade socioambiental, a primeira estratégia a tomar não é simplesmente as tarefas, a obrigação que ele vai ter que cumprir. Tipo assim, fica quieto um pouco, não assusta o cliente logo de cara. Não? Leve o assunto de uma forma um pouco diferente. O que é o lado diferente? Olha, você está pagando imposto a mais. Né? Que tal você reduzir o teu custo operacional teu para pagar menos impostos? Quer começar por aí? Entendeu? Então, você tem que fazer uma abordagem estrategicamente diferente para ele entender que esse ato não é um custo adicional, é que ele pode ter um benefício tributário. Isso é, quando a empresa cumpre todas as obrigações trabalhistas e não conhece a ferramenta terceiro setor, por mais que ele faça traquinagem no seu documento fiscal do imposto de renda dele, ele está pagando 34,4% de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido a mais. Só isso. Então, você não quer aproveitar e usar esse benefício para você, já que você quer levar vantagem, vamos chamar, vai. Tá? Então, se você não começar com uma conversa dessa forma, raramente você consegue fazer com que o empresário entenda que a responsabilidade socioambiental não seja ônus para ele, que sim, ele pode se utilizar desse benefício e, ao mesmo tempo, atender, ele fica bonitinho na ficha, né, como uma empresa de responsabilidade. Então, esse lado de negociação, essa forma de conversar com o setor empresarial é extremamente importante para poder abrir a questão da cabeça do pessoal. E quando acontece isso, normalmente o primeiro sujeito que entra em defensiva é exatamente a área contábil, porque como renúncia a incentivo fiscal ele é um instrumento contábil, né? Além de ser jurídico, mas sim de contabilidade e de imposto de renda, e aí o empresário fica pé da vida sabendo que há quantos anos existe essa legislação e ele, ao não conhecer, ou os seus funcionários não foram capazes de alertá-lo no processo, ele andou pagando 34,4% de imposto a mais desde 95. Então, realmente, muitas vezes, eu já vi em vários casos, né, onde o contador, o tributarista de uma empresa é dispensado, muitas vezes, na minha frente, porque o sujeito fala, espera aí, quer dizer que eu estou te pagando um salário bom, eu estou, né, contratando auditorias, estou contratando tributaristas para me dar uma referência tributária no processo, e vocês não foram capazes de me avisar sobre isso, eu paguei 34% de imposto a mais durante esse tempo todo. Então, a primeira coisa que o empresário faz é sumariamente dispensar esse pessoal, muitas vezes na nossa frente. Isso ocorre. Então, a gente tem que ter cuidado também para mostrar que isso é um resultado de uma ignorância total no processo e não é só daquele contador. Lógico que o contador tem a maior parte de responsabilidade, né? E aí depende muito mais da postura desse profissional no momento da discussão técnica desse assunto, se esse cara, né, realmente ele ignorava e não conhecia e ser franco no processo, ou é um cara que vai entrar em embate com você, vai querer te desafiar no processo. Então, essa postura que a gente analisa, a gente segura um pouco, aponta, a gente quer muitas vezes, né, mostrar que não é bem assim, para a gente querer amenizar o processo, mas tem gente que não tem esse perfil e muitas vezes já quer ir logo de cara entrando em embate direto com você. Aí simplesmente você é obrigado a mostrar a ignorância do sujeito, que ele, como profissional, devia estar lendo isso, que são normas de contabilidade, por que ele não está fazendo isso? Né? Por que ele está propondo uma traquinagem nas empresas, como falei antes, por exemplo, no caso do provisionamento de 13º,
de férias, de depreciação de equipamentos, materiais, que a lei permite que você apresente isso como base de dedução para cálculo de tributo, e além disso pode ser renúncia fiscal. No entanto, muitas vezes o cara simplesmente faz o ato contábil, mas não financeiramente, e a empresa muitas vezes acha que está tendo um lucro e no fim não tem lucro nenhum na empresa, né? Ou então por um regime tributário errado adotado por orientação contábil, que muitas vezes leva a empresa, né, à bancarrota, porque está pagando o imposto de uma forma equivocada e muitas vezes nem, não está fazendo uma contabilidade real do processo. Infelizmente, a palavra que nós falamos de ciências contábeis não está sendo obedecido, e a gente brinca que ainda com o ranço do guarda-livro, né? Guardar a anotação, o livro, para poder esconder, mais nada, né? Então, são situações extremamente complicadas, no qual o auditor e a equipe dele tem que ter essa noção e tem que ter um certo tato para poder mostrar esse lado da coisa. É lógico que você tem, né, não é sangue de barata, então, automaticamente, quando houver uma provocação no processo, infelizmente, muitas vezes você também tem que responder à altura do processo, da ignorância das pessoas, né? Isso é comum acontecer. Então, nós temos que ter esse tipo de cuidado no mecanismo. Mas, além disso, né, para você poder ter confiança, poder ter garantia de que você não está propondo nenhuma coisa absurda no processo, se vocês, né, a equipe de auditoria, não estudar antes, não discutir, não ver opções possíveis que é feito através disso, então você não consegue estar fazendo esse tipo de proposta de trabalho. Então, a equipe de auditoria tem que ter uma constante conhecimento dos fatores para poder aprimorar cada vez mais esses detalhes. Como é que é feito isso em outros países? Por que existem essas corporações? Né? Como é que eles estão fazendo, né, toda a parte tributária? Como é que está fazendo a nível tecnológico? Então, se não tiver esse cuidado com que a equipe estude isso, independente de ter o cliente ou não, você, quando tiver a necessidade de um trabalho para valer, você está perdido e está completamente alienado ao sistema. Então, esse é um ponto extremamente perigoso que nós falamos. Então, o que nós recomendamos é, independente do tema do teu cliente seu, se vai bater na tua porta ou não, né, faça discussões temáticas. Vamos estudar turismo hoje? Como é que está acontecendo isso? Né? Se tem serviço para agência de turismo, hotel, não interessa. Vamos discutir isso. Né? Que modelo que existe, cada um pesquisa. Né? Hoje tem um negócio maravilhoso chamado internet, que você pode estar pesquisando no mundo inteiro como é que é feito esses tipos de hotelaria, como que é feito um projeto de arquitetura de hotelaria. Né? Como eu viajo muito, eu hospedo em tudo quanto que é hotel possível, né, nessa terra, então eu sempre, muitas vezes quando eu vou para certas cidades e vou a certos hotéis, eu entro no hotel e falo assim, bom, o desgraçado que fez esse projeto aqui, acho que nunca dormiu no hotel, nunca se hospedou. Aí o cara faz um hotel que é completamente inadequado. A gente vê o desperdício de tempo, de dinheiro, muitas vezes, na solução, e a gente vê que aquilo não foi feito por maldade, mas sim pela incapacidade, né, dos projetistas, do arquiteto, dos engenheiros, que não souberam discutir isso. Então, com isso, o que acontece? Você vai numa cidade, tem associação de hotéis, bares e restaurantes. Já começou bagunça, porque se hotel é hotel, bar, restaurante, não tem nada a ver, é uma coisa completamente diferente. Não é isso? Aí, de vez em quando, você encontra a associação de hotéis. Então, tá bom. Aí, quando você vai discutir, vai analisar o que eles discutem naquela associação, é uma entidade de classe, uma entidade política que quer fazer só um jeitinho para levar vantagem para a classe deles, não no sentido de como vamos aprimorar, como melhorar, como vamos desenvolver o turismo, como vamos, então, desenvolver, né, que tenha um custo menor para todo mundo. Então, é impressionante a dificuldade desse pessoal. Cada um quer
proteger o seu negócio, né, olhar o seu próprio umbigo, não se tem ideia de que, ao trabalhar em conjunto no processo, e ela melhora para todo mundo. Então, eu posso ter um central de compra para a hotelaria, para poder todo mundo comprar em conjunto, para que os materiais que vou utilizar, se é lençol, se é toalha, se é sabonete, o que for material de limpeza, possa reduzir o custo do processo e para que tenha todo mundo uma qualidade de serviço melhor, né? Assim como eles não são também, não chega a ter a noção de que eles poderiam estar fazendo todo um trabalho de melhoria de mão de obra, vai ter uma escola, um hotel escola, poderia estar fazendo, né, trabalho juntamente com a universidade, criando um banco de profissionais, criando uma associação para fazer a gestão da mão de obra. Exemplo disso, vai. Se eu tenho 10, 5 hotéis, por exemplo, numa cidade, eu posso montar uma associação para funcionários do hotel, isso é, para que, em vez de ficar registrado em cada hotel, eu posso ter uma associação que seja uma espécie de uma escola de hotelaria, no qual essa associação estaria, todos os funcionários de todos os hotéis estaria registrado nela, e por ela estar fazendo treinamento e capacitação de mão de obra de hotelaria, automaticamente a lei permite que essas pessoas registradas nessa associação não há necessidade de pagar o INSS patronal. Então, nós estamos falando de algo em torno de 28% de redução de custo de mão de obra. E, com isso, disponibilizar X número de funcionários para um hotel, para o outro, e, com isso, ter uma única associação onde estão registrados todos os funcionários de todos os hotéis daquela cidade. Automaticamente, um funcionário que fizer alguma caca em algum hotel, automaticamente ele perde todos os hotéis. Hoje, por exemplo, não. Um sujeito se destaca no hotel e faz uma certa chantagem com o proprietário para ser contratado por um outro hotel melhor que pague alguns reais a mais, e aí vai fazendo joguete de funcionário no processo. E ninguém está melhorando a qualidade. Então, são fatores extremamente errôneos, de conceitos errados no processo. Então, a necessidade de fazer com que haja o entendimento dessa questão de responsabilidade socioambiental, então, entra nesses detalhes no processo. Daí, o que nós recomendamos é, o grupo está interessado em fazer esse tipo de trabalho, então formou-se uma estrutura jurídica, né, que vai ser a certificadora no processo, porque, como o decreto federal é bem claro, que ela tem que ser feita através de políticas públicas do município local ou entidades credenciadas. Então, o que nós temos recomendado é que monte uma associação para esta finalidade de certificação disso, e, através dela, organiza-se seminários temáticos no processo para poder estudar tema por tema. Isso é, que tipo de setor empresarial ou que tipo de economia do município que nós temos hoje e que nós precisamos ter um conhecimento para poder certificar. Então, se é setor agrícola, industrial, se é comercial, o que for, com isso pode formar esses núcleos de trabalho e, entre eles, fazer essas análises e discussões. Hoje, nós já temos 46 temas de como abordar determinados temas para que possa entender como utilizar o terceiro setor, como trabalhar em cima de uma responsabilidade, de tal maneira que o produto ou serviço que ela for adotar, ela tenha esse tipo de conotação e não haja o conflito no processo, tanto trabalhista, tributário, como economicamente viável no processo. Então, essas discussões, esse hábito de ter o conhecimento, né? Isso é, transformar as informações que estão abertas em conhecimento de cada uma dentro da sua profissão no processo, é um hábito que nós temos que criar, infelizmente. Então, se nós não criarmos esse tipo de hábito, então nós ficamos simplesmente à espera de uma oportunidade, e ela fica extremamente passivo e não é ativo. Então, normalmente, quando tem interesse, o que nós recomendamos é que no município local
né, através de um conselho, através de um OAB, ou do Conselho de Contabilidade, ou do Conselho de, como disse, Assistência Social, que crie dentro disso uma comissão de estudo sobre o terceiro setor, de tal maneira que, com isso, possa estudar essa matéria do ponto de vista legal e como que se aplica esse processo. Então, a recomendação que nós temos feito nos municípios brasileiros é montar, através da OAB, a Comissão de Direito a seu setor dentro da OAB. Por que OAB? Porque o primeiro profissional que é consultado para que haja uma posição do trabalho sobre isso é justamente a parte jurídica, que é o advogado. Também tributária, que também é advogado também. Então, automaticamente, essas pessoas que têm que dar opinião e pareceres sobre essa matéria, ela seja guarnecida dessas informações e conceitos, de tal maneira que, numa eventual consulta de um empresário, ele possa dar um respaldo naquela proposição sua de uma forma coerente no mecanismo. Por Takashi, quê? Porque se muitas vezes, né, o advogado, o alô? tributarista é contratado por uma empresa e ele não tem conhecimento disso, a primeira reação lógica do processo, ele é simplesmente ignorar e falar, olha, isso aí é muito perigoso, não faça isso, eu não te recomendo, né? E o cara nunca é capaz de falar, olha, eu não conheço a matéria, realmente vale a pena estudar isso. Ele não vai falar esse tipo de ter essa postura perante o seu contratante ou perante a sociedade. Então, com isso, é muito melhor para ele entrar, né, no embate no processo do que estar trabalhando a seu favor. Então, o que nós aconselhamos normalmente é mobilize esses organismos, mobilize os conselhos profissionais, né? Se é do engenheiro, se é dos arquitetos, se é de contadores, se é de assistente social, se é de economista, administrador, jurídico, o que for, movimente essas entidades de classe de tal maneira que esses profissionais entendam que existem outras soluções no processo. Porque, Vocês estão infelizmente, me na ouvindo? academia, como é hoje feito, né, com uma carga horária tão baixa, é impossível de formar um profissional que tenha uma altura de entendimento sobre isso. O mundo inteiro, a carga horária, desde o curso infantil até o curso superior, nós estamos falando de 6 horas de estudo diário. Nós estamos falando de 2 horas no Brasil. Então, alguma falha vai acontecer, né? Automaticamente, essa falha é a falta de formação e a falta de entendimento profissional dos assuntos que deveria estudar, não só da matéria em si, da atividade profissional dele, mas sim também a inter-relação entre os outros profissionais. Takashi? Então, a gente, infelizmente, nesse processo de responsabilidade socioambiental, tem esse lado complicado, no qual vai a vaidade das pessoas, mas a ignorância das pessoas, e a característica básica de subdesenvolvido é exatamente isso. Então, com isso, a gente tem que ter um tato no processo e, com isso, tem que mostrar esse tipo de ação. É lógico que Takashi. muitas vezes, quando você faz esse tipo de apresentação, discussão, às vezes demora para a pessoa reagir. Essa demora, não estou falando em assim, de um dia para outro ou uma semana. Não, às vezes demora 3, 4, 5 anos. É como cair na nossa mão. Por exemplo, né, o sujeito que há 5, 6 anos atrás esteve comigo, né, nós fizemos essa proposta e na época eles não quiseram fazer por alguma razão, e aí, por falta de opção agora, como não tem mais saída, né, então vamos falar com o japonês. E Takashi, tá me acaba ouvindo? voltando para a gente como a única opção. Aí a gente briga, né? Você podia ter economizado todo esse processo, né? Não precisava Takashi. passar por esse aperto durante esse tempo todo, né? Mas isso é comum, não tem. Que os profissionais não entendem sobre isso. E isso nós estamos falando, não estamos falando de pequenas empresas, estamos falando de grandes empresas que contratam toda a assessoria para trabalhar. Imagina agora isso, uma pequena dona de um hotel, de uma pousada, um monte de coisa, né, não tem esse tipo de concepção no processo. Então é extremamente difícil de você exigir desse cara que tem responsabilidade. Então, agora, quando você demonstra que você pode orientá-los e que essa orientação é estratégica para ele,
Então, mesmo que você me apresente uma proposta que eu não queria fazer, né? Mas ao estar vendo que você tem um domínio de certos assuntos, então ele aceita com um mau grado muitas vezes, mas aceita o processo, porque ele entende que olha, é bom ouvir esse cara pelo menos, vamos ver até onde vai, né? De tal maneira que a pessoa começa a entender esse mecanismo. Então, infelizmente, tem que ter um lado de psicologia juntamente com os empresários, no trato disso. É lógico que conforme tipo de organização, se é uma área pública, né, se é uma empresa de SA de capital aberto ou uma pequena empresa, a concepção é bem diferente. Tá? Você está ouvindo eles. Takashi, você ouve a gente? Vocês estão ouvindo? A gente te ouve. Você ouve a gente? Tudo bem? Está ouvindo a gente? Pai, você está ouvindo a gente? Tô. Tá? Tá ouvindo, Tainá? Tô ouvindo. Tá, ok. A gente tem umas perguntas aqui. Sobre o que você estava falando da Associação de Hotelaria, né? Sim. E aí o Carlos Virtuoso perguntou, essa associação seria uma central de compras associativa que poderá comprar e também treinar e contratar funcionários? E o Fábio Coutinho pergunta se nessa associação, onde fica um pool de profissionais de hotelaria, seria uma associação de qual tipo? Tem alguma particularidade? Vamos lá. Quando se trabalha nisso, a gente monta uma associação para desenvolvimento do turismo, que nós chamamos, tá? Não é bem uma associação de hotelaria só, né? Então, o conselho já começa por aí, né? Através disso, então, vamos supor assim, eu quero criar um central de compra associativa, ótimo. Prioridade é hotel, mas não é só hotel. Então, se eu vou fazer uma central de compra associativa, eu não vou priorizar os hotéis, que são os mais beneficiários, mas também a padaria do Seu Mané, né, o botequinho do Seu José, não sei o que lá, também podem fazer parte do processo. Eu devo também fazer com que haja esse benefício a todo mundo no processo. É uma ação de interesse público, não é uma instituição fechada só para hotelaria. Então, eu tenho que ter essa visão que eu vou ser uma associação para desenvolver o assunto chamado turismo. E dentro dela eu posso ter unidades voltadas para a mão de obra, eu posso ter uma unidade voltada para a central de compra, eu posso ter um sistema único de recebimento no processo. Então, com isso, eu crio um produto genérico no processo que tenha interesse público no processo. Por quê? As associações de hotel já existem por aí, está cheio. Né? Só que eles fizeram com uma entidade de classe, só fechado para hotel no processo. Então, ele tem muito mais o uso político do processo do que de interesse público. Então, essa é a diferença que tem que ter para que haja esse tipo de ação. E nisso eu posso ter um central de reserva, eu posso ter uma série de ações em cima disso, tá? Com isso, que faz com que, vamos supor assim, outro dia nós estávamos falando da questão da internet, da informática, né? Contar só um caso que aconteceu comigo para desenvolver turismo, não sei o quê, numa cidade do interior do Espírito Santo. E aí, era um final de semana, e eu, querendo aproveitar, eu falei, bom, eu vou levar minha família junto, e acabei vendo pela internet, fazer a reserva de hotel. Eu peguei 5 hotéis da região, os melhores no processo, mandei um e-mail para eles, pedindo reserva se tem. E ninguém me respondeu. Então eu falei, bom, estou ferrado, ele está lotado, final de semana, e não vai ter jeito. E aí, então, eu fiz reserva diretamente via internet, através de um hotel em Vitória mesmo, Espírito Santo, né? Aí, quando foi a surpresa, quando eu desembarco do avião, a pessoa me espera e falou, então, pode me deixar no hotel, que eu vou deixar minha família aqui, para depois eu ir para lá. Não, não, já está, o seu hotel está reservado lá para sua família, lá na cidade e tal. Eu falei, tudo bem, ótimo, né? Então, vamos lá. E quando eu chego no hotel, né, e a reunião era para discutir a questão de hotelaria, de desenvolver o turismo e tal, a primeira surpresa minha é que eu cheguei no balcão, estava vazio o hotel, viu?
E aí eu fiz a ficha, tá, perguntei para o balconista. Aí falou assim, ó, o senhor só tem 3 pessoas, o senhor e mais dois casal que estão aqui. Eu falei, poxa, né? Aí quando fui fazer a palestra, o seminário sobre hotel, eu perguntei para vocês assim, ó, vocês são da área de lá e tal, vocês estão todos informatizados, não estão? Estamos. Vocês têm sites na internet, não tem? Tem, tal. E por que vocês não me responderam as minhas perguntas sobre isso, né? Aí o pessoal, mas como? Aí um deles, que é onde estava fazendo o evento, o dono chamou um funcionário e pediu para ele dar uma olhada. Daí a pouco o funcionário trouxe imprimido a mensagem minha, pedindo se tinha o hotel, a vaga ou não, né? E eles não tinham respondido, né? Aí eu falei, vocês querem desenvolver o turismo de que jeito, porra? Não tem como fazer o negócio, né? E isso porque não adianta deixar na mão de um funcionário a gestão do site naquele negócio, né, se você não tiver uma integração do processo, né? Porque dificilmente a pessoa tem recurso suficiente para pagar um funcionário capaz de ter essa atividade né, de uma maneira mais eficiente, vamos chamar, não é isso? Normalmente, o Zé Mané que pega um cara que é conhecido do amigo, que vai fazer o site, bota lá e acabou. Para ele, aquele é um vitrine, né, no qual não serve para nada para ele. Entendeu? Então, a grande dificuldade desse segmento, desse trabalho, é exatamente isso. Então, vamos atender a parte da hotelaria? Vamos. Então, como é que seria isso? Né? Isso é, o primeiro assunto que a gente faz no turismo, por exemplo, é o seguinte, né? Já que estamos falando de turismo, eu pergunto o seguinte, qual é o ícone da sua cidade? Né? A pessoa fala, o quê? Ué, tem um negócio chamado iconografia. Cria-se ícone que ele é o símbolo, né, da sua cidade e toda parte turística tem que basear nisso, porra. Entendeu, né? Bom, ninguém preocupa com isso, vamos chamar, né? E assim por diante. Então, cada um de uma maneira individual, cada uma no seu quadradinho no processo. Não se pensa de uma maneira mais integrada. E a parte da responsabilidade socioambiental é exatamente isso. Então, você quer administrar, quer ter receita no hotel, né? Então, não é simplesmente hotel. Agora, mesmo, por exemplo, por causa da questão da crise, eu tenho várias associações de hotéis de vários lugares no interior do Brasil que mandam mensagens e assim perguntando pela situação que eles estão. Falando, mas todo mundo era claro que você tinha que fechar seus negócios, os seus negócios de hotelaria eram um dos primeiros a ser afetados, né? Agora, o que vocês prepararam para não acontecer isso? O que vocês fizeram para que pudesse minimizar isso? Tudo bem? Então, se você não. Um caso que foi falado agora há pouco, vai. Se eu tinha montado com isso um central de compra associativa, no qual eu tinha com isso comprando meu arroz, sabonete, detergente, papel higiênico, tudo, né, de uma maneira em conjunto no processo, eu posso pegar, através dessa associação, numa crise que nem essa no processo, fazer com que use a renúncia fiscal das empresas fornecedoras de papel higiênico, arroz, um monte de coisa, e eu posso fazer uma campanha social para a comunidade e poder dar essa cesta básica de alimento, material de higiene, um monte de coisa, já que numa situação de pandemia, eu posso fazer esse tipo de trabalho com meus fornecedores, e não com você, o dono do hotel, que já está ruim das pernas e tenha que reservar dinheiro para isso. Não, entendeu, né? Então, tem várias formas de trabalhar esse mecanismo, onde a dificuldade desse entendimento do processo é complicado. Então, essa questão de que o auditor de responsabilidade e a questão de conhecer a ferramenta chamada terceiro setor é extremamente importante para que haja esse entendimento do mecanismo. Então, isso é um dos pontos-chave do mecanismo do processo, tá? Por isso que nós falamos essa questão de seminários temáticos para entender, tá? Mais pergunta? Estou sem som seu. Alô? Alô, Aí. também, vamos lá. Tem uma pergunta aqui ainda sobre turismo. Quais outros exemplos de responsabilidade social ambiental no turismo você dá, Takashi? Tá. Um dos itens da responsabilidade social do turismo, né, que acabei de falar com vocês, é
Hoje, a grande questão é a questão do turismo sexual, da mão de obra infantil no processo, que é extremamente complicado, né? Isso, as grandes redes de hotelaria têm uma preocupação muito grande, mas mesmo assim, como depende muitas vezes do gerente local, ocorre uma série de fatores, e daí a inibir isso é um dos pontos principais, mas não é só isso, que nem agora, por exemplo, na pandemia, tem muitos hotéis, muitas redes de hotéis que se disponibilizou a abrigar os profissionais de saúde de tal maneira que eles não precisassem ir para casa, que ficassem no hotel e que esse custo não foi cobrado desses usuários no processo, entendeu, né? Então, isso, por exemplo, faz com que o hotel funcione, a estrutura funcione no processo, né? Mesmo que levando, entre aspas, um prejuízo no processo, o hotel está em atividade. E não só isso, fica em evidência a marca daquele grupo, daquele trabalho, né? Então, isso, por exemplo, agora ficou bem claro nesse processo, tá? A outra Tá. questão é, como eu estava falando para vocês, quando a gente monta um trabalho para desenvolver o turismo, né, nós sabemos que o setor de turismo hoje, de hotelaria, é o setor que mais interface acontece. Isso é, uma atividade empresarial, ele dá entre 10, 15 até 20 interfaces na sua atividade. Na área de turismo, isso dá em torno de 70, 75 a 6 interfaces de atividades no processo. É a atividade mais, assim, que envolve maior segmento, entendeu, né? Então, envolve tanto a parte de artístico, cultural, né? A parte restaurantes, bares, um monte de coisa tal, que movimentam uma cadeia extremamente grande. Então, em termos de responsabilidade socioambiental, todos aqueles itens que é preconizado na norma de contabilidade atende perfeitamente no processo. Então, é um dos segmentos que seria mais proativo, deveria ser, do que uma indústria, do que um comércio em si só, tá? E, no entanto, o pessoal não tem essa noção do que é isso no Brasil, tá? Nós confundimos hoje no Brasil o que é turismo e passeio que nós fazemos, nós falamos, tá? Então, isso é um caso típico onde pode ser estudado isso, tá? Recentemente, eu estava no Rio, juntamente com a Secretaria de Turismo de lá, discutindo exatamente isso. O governo investiu dinheiro, grande parte dos recursos, né, para infraestrutura, que é a obrigação dele no processo, mas a parte mais importante, que é a sobrevida do turismo como um grande carro-chefe do processo, a própria Secretaria de Turismo ela não tem essa visão no processo, ele muito mais uma máquina burocrática do que realmente de desenvolver o turismo, apesar de você ter carnaval, você ter todo um instrumento extremamente forte no processo, ainda tem um amadorismo muito grande no entendimento sobre isso, né? Então, a responsabilidade tem esse lado meio esquisito que nós falamos, que é o lado subjetivo, de como vou interrelacionar com a minha sociedade, minha comunidade local, tá? Mais pergunta? O administrador ACT está falando que a gente não respondeu a pergunta do Fábio, que falava, essa associação, onde fica o pool de profissionais de hotelaria? É uma associação de qual tipo? Tem alguma particularidade? Você comentou que tem que ser uma associação de turismo no geral, né? Ela não pode ser especificamente de hotelaria, né? Acho que, se quiser fazer uma pergunta mais específica, administrador, alguma na verdade, é o seguinte, quando monta uma associação para desenvolvimento de turismo, um dos mecanismos que se cria dentro dela é o Fundo de Desenvolvimento de Turismo, tá? Como é que vou fazer o financiamento para modernizar, arrumar capital de giro para os hotéis sem que eles sejam penalizados individualmente? Isso é, se eu junto 5, 10, 20 hotéis e faço um processo só de financiamento, é muito mais atrativo para o agente financeiro, é mais seguro no processo do que financiar individualmente nessa situação. Isso faz com que reduza o custo do dinheiro no processo, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? O outro ponto é
cada um dos grupos que vai trabalhar sobre esse tipo de atividades, então, eu posso centralizar com que haja todo um trabalho de hoje. O comércio eletrônico é um fator extremamente importante, não tem mais aquilo de ficar fazendo uma reservazinha, hoje é tudo online no processo. Então, eu posso ter uma central que administre todos esses recebimentos, cada um na sua conta independente, mas com que as pessoas que comprarem esse pacote, principalmente pessoas jurídicas que comprarem esse pacote de hotelaria, elas possam utilizar isso como renúncia fiscal nas suas próprias empresas e, com isso, possam utilizar como uma maneira dedutível dos impostos das empresas no processo. E, com isso, eu posso fazer com que haja atração de negócios empresariais dentro desses hotéis. Então, eu faço rodada de negócio, promovo os encontros empresariais, né, lançamento de produtos e serviços e viabilizando todo um conceito de turismo diferente. Então, ela tem uma complexidade muito grande, por isso que eu falei para você que o setor é hotel, hotelaria e turismo, nós estávamos falando algo em torno de 75 a 76 pontos de interface no processo, tá? Então, para cada cidade, cada região do Brasil, né, ela tem esse tipo de ação. E você vê, por exemplo, um caso clássico que aconteceu recentemente de como nós somos amador nisso, vai. Vamos pegar um caso recente. Recentemente pegou fogo na igreja em Paris, Notre Dame, não foi? E ali ficou provado que só naquele ponto turístico tinha uma média de 6 milhões de turistas por ano. 6 milhões, tá? Num único ponto na França, tá? Agora, imagina quanto que o Brasil tem de turistas reais no ano. Dá um pouquinho mais de 2 milhões. Viu, né? Então, alguma coisa está errada, não é isso? Certo? Então, a concepção do trabalho é o ponto principal. Por isso que quando eu falo que nós vamos trabalhar com responsabilidade socioambiental, nós não podemos simplesmente ver se o hotel está em dia, está pagando seus impostos, coisa parecida no processo. Né? Se ele não tiver essa visão e não tiver essa mobilização no processo, esse hotel pode estar obedecendo todos os pré-requisitos, né, legais no processo, mas vai falir porque fica inviável economicamente, entendeu? Então, Sim. daí a importância de que o auditor de responsabilidade tem que ter a visão adicional, né, que não é o tradicional comum de qualquer auditoria, tá? Tudo Tá. bem? Takashi, temos mais uma pergunta aqui, mais duas, na verdade. A Cooper, ela faz uma colocação primeiro, né? Se a empresa fizer suas obrigações de responsabilidade socioambiental, contratando a entidade do terceiro setor, em vez de uma empresa, pode ter esse serviço com redução de 34% do valor, né? Por meio de renúncia fiscal. Como demonstrar isso contabilmente aos empresários? Tá. Acho que você respondeu. Porque tem que ver com o empresário o que ele hoje gasta nessas questões, que é o primeiro ponto ambiental, já que é questão de reciclagem, é questão ambiental. Quais são as despesas que ele tem hoje dentro do aspecto ambiental, que poderia ser renúncia fiscal, além da questão da coleta seletiva, entendeu? Primeiro ponto. O outro ponto é quais são os custos que essa empresa tem, que às vezes não é da ação de ambiental ou de reciclagem, mas você pode formar o que nós chamamos de consórcio das entidades para poder oferecer para o empresário, tá? Então, você pode não estar fazendo a parte de saúde, mas você tem um pessoal que trabalha na saúde. Você tem pessoal que trabalha na área de treinamento, capacitação e tal. Vocês podem formar um consórcio de tal maneira que você, como associação Cooper na área ambiental, você vai fazer essa gestão da questão ambiental da empresa, mas também eu tenho um pool de pessoas jurídicas que vão poder também, né, te reduzir o teu custo operacional e transformar seu custo em renúncia fiscal, entendeu? Então tem que ter essa postura no processo. Então, com isso, você está se propondo a fazer um trabalho que não é só o seu, né? Hoje, cada entidade pensa só nela, só para ela, fala, mas essa parte de saúde não é comigo, então nem entro nesse negócio, né? Não é essa visão que tem que ter, tá? Então, se você quer ter uma visão responsável, também tem que oferecer serviços coerentes e responsáveis para isso, tá?
Tudo bem? Ok. Mais uma, Carlos Virtuoso pergunta. Então, diante do exposto, as associações comerciais estão fazendo mais politicagem do que realmente produzindo retorno em diversas áreas para os empresários? As associações comerciais já constituídas precisam rever seus modos de operação para trazer o retorno para o empresário, promovendo esses seminários temáticos e, inclusive, agindo em parceria com a OAB e CRC. Sim, na verdade é o seguinte, o grande tchan hoje é o seguinte, né? A preparação do gestor de responsabilidade ou também gestor de terceiro setor no processo está intimamente ligado uma coisa com o outro, tá? Então, na verdade, a ferramenta chamada terceiro setor, ele é fundamental para que possa fazer uma ação de responsabilidade e que, com isso, possa utilizar as vantagens tributárias que a lei se colocou. Então, ela não tem outro jeito se não usar isso. Agora, o que existe hoje, que grande parte das organizações, das associações, infelizmente, eles não têm essa visão e um conceito completamente equivocado. Monta-se muitas associações no sentido de buscar recurso do governo ou de alguma empresa para um projeto do sonho dele e não de interesse público no processo. Então, com isso, há uma confusão muito grande hoje dessa ferramenta sendo utilizada de uma forma equivocada, porque ela não foi feita para essa finalidade, né? A finalidade do processo dela é justamente de interesse público. Tanto que a própria lei, né, quando foi feita a legislação do marco legal, em 2014 e 2015, tirou fora o termo de utilidade públicas, federal, estadual, municipal, acabou. Agora, o que é? Uma organização da sociedade civil de interesse público. Ou é interesse público ou não, né? Então, essa concepção no processo, a base legal da mudança que houve em 2014 e 2015, no marco legal, é exatamente isso. Muita gente ainda não entendeu isso, né? Então, acha que está fazendo uma atividade, eu cuido de cego, eu cuido de deficiente físico e tal, com isso está resolvido o processo. Não, ele está resolvido ali porque tinha, muitas vezes, um parente ou, né, familiares da pessoa que era portador de síndrome Down ou alguma coisa parecida, e aí, sensibilizado com esse movimento, acaba se envolvendo, mas não que isso tenha interesse público, né? Uma das grandes discussões que houve com isso no passado, ainda tem até hoje, é a questão da análise em relação às APAES. As APAES, ela sempre ficaram encostadas na assistência social, e aí, com isso, se utilizava de verba da assistência social. Só que o governo, em 96, mudou o processo para educacional no processo, ou é saúde no processo. Então, acabou a escolinha da APAE, né? Hoje, a APAE, o que é? É saúde, é classificado como uma organização de saúde. Tanto é que tem que ter o CNES para isso. Não recebe mais recursos, né? Essa mudança, por exemplo, é um caso bem típico, clássico no Brasil, onde a concepção nasceu completamente errada, equivocada, e não respeitou as leis que estavam em vigor no processo. Então, isso é comum acontecer. Por isso que muitas vezes você olha o estatuto de uma associação, nos objetivos dele, que eu sempre brinco, a pessoa cuida de meio ambiente, cuida de cachorrinho, cuida de criancinha, também cuida de deficiente físico, se for possível, da educação e da saúde. Meu, porra louca, literalmente falando, é completamente louco, né? E isso é a ideia clássica no Brasil do que é o terceiro setor, entendeu? E aí você vai discutir responsabilidade como? Né? Não tem como, sabe? Deixa eu tirar uma dúvida com você. Sim. Você fala muito que a gente, na verdade, precisa prestar serviços e realizar atividades de acordo com a demanda do nosso território, né, do nosso município. No ambiente, a gente reformulou toda a nossa estrutura, a gente fez grupo de estudo sobre o terceiro setor, a gente estudava e discutia, e aí a gente chegou numa parte do seu material que falava justamente isso, e fala que é possível a gente criar conselhos para a gente conseguir se aproximar da comunidade para enxergar e ouvir qual que é essa demanda deles, né? E aí eu queria entender se é possível a gente, por exemplo, criar um conselho comunitário e que a gente tem representantes de associação de bairro, representantes da comunidade para a gente ter reuniões, para a gente ouvir a demanda deles. Tá. E aí para várias áreas, né? Isso. Tá.
quando foi feito o Decreto Federal 7746/2012, que chama sustentabilidade, ela preconiza o que nessa lei, né? Cria-se o Conselho de Políticas Públicas no município. Isso é, junta o Conselho de Meio Ambiente, da Criança e Adolescente, Cultura, Saúde, Educação, todo mundo, para poder formar um grande conselhão, que nós chamamos, né? De tal maneira que se discute o assunto de uma maneira integral. Porque hoje cada conselho desse trabalha de uma forma individual e eles começam a fazer com que haja apenas resultado para aquele conselho e não pensa num conjunto no processo. Então, a lei está preconizando que monte esse Conselho de Políticas Públicas. Se por acaso isso não é passivo, através do prefeito local, o município não fez a lei sobre isso, porque na verdade é um decreto só. Porque já existe a lei dos conselhos, cada um tem seus conselhos, bastava fazer um decreto juntando todos eles no processo. Se isso não tem vontade política para isso, os próprios membros dos conselhos, eles podem se consorciar entre eles e fazer esse tipo de união entre eles. Então, o Conselho de Meio Ambiente, o representante da Educação, da Saúde, da Criança e Adolescente, da Cultura, né, pode se reunir para que haja um conselhão, que nós chamamos, tá? E isso a lei agora está dizendo que essas organizações ou as entidades credenciadas que vão ter que atestar a questão da sustentabilidade das empresas em processo, tá? Então, esses conselhos são obrigados a tê-lo. Então, se não tem de uma forma, pode ser proposto isso como uma jornada e, tendo o interesse da sociedade civil, sim, pode ser feito isso, tá? Agora, se por acaso isso nem não parte também da iniciativa dos membros do conselho, muitas vezes não tem nem interesse da área pública no processo, nada impede que você faça isso de uma forma isolada e que chame isso publicamente o pessoal para que haja esse tipo de entendimento, tá? Não há necessidade de ficar esperando com que a máquina burocrática ou a vontade dos conselheiros faça esse tipo de ação, tá? Porque muitas vezes os conselheiros não têm noção, não têm o conhecimento para fazer isso. Então, né, pode deixar isso, né, com que a iniciativa privada faça, tá? Na maioria das vezes a gente nem tem conselho direito, né? E a Cooper 3S está comentando que o problema também é que os presidentes dos conselhos sempre são representantes do poder público. E, às vezes, até o secretário da pasta, né? Como a gente faz a capacitação desses conselhos aí? Sim. Isso acontece direto porque é o seguinte, tá? A culpa não é nem dos conselheiros, porque, na verdade, é o seguinte, né? Quando a gente brinca, né? Quando a gente faz programa de desenvolvimento do município, é uma das coisas que eu sempre preconizo, o prefeito quer o trabalho? Ele fala, não, quero. Tá, então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, você vai convocar todos os membros de todos os conselhos municipais constituídos. Convocação. Não veio, está fora. Tá? Aí a primeira pergunta que eu faço, né? Quem leu a lei orgânica do município? Quem não leu pode sair fora. Segunda pergunta, quem leu a Constituição do seu estado? Não leu, pode ir para fora. Segundo, terceiro aspecto, quem leu a Constituição Federal nos seus respectivos capítulos? Não precisa ler tudo. Se é saúde, educação, educação. Leu? Não, leu, caia fora, pô. Porque não é porque o sujeito está lá sem fazer nada, né, querendo contribuir, ele vai ser um conselheiro para poder dar a opinião dele num processo, sem ter respaldo de todas as obrigações e as atribuições que a lei permite a ele, né? Então, não é simplesmente eu quero ser conselheiro e acabou. Não é bem assim, né? E isso é um dos pontos mais difíceis de você torear com o pessoal, que muitas vezes as pessoas não aceitam esse tipo de coisa. Eu sou conselheiro, conheço minha cidade inteira, tal. Eu falei, não conhece nada, você conhece do ponto de vista seu, né? Não do ponto de vista legal do processo. E isso leva a desastres enormes nas cidades brasileiras, tá? Mais alguma coisa? Jandira está comentando que em Humaitá, o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social é representante do Poder Público também, né? E a Cooper comenta que não existe nem divulgação das datas de reuniões de conselhos. Né, montaram um conselho de políticas públicas em off, a gente nem sabe dia nem data.
como a gente consegue, existe uma legislação que a gente consegue utilizar, Takashi, para exigir dos conselhos essa posição, Sim, essa o transparência? próprio decreto que eu acabei de falar com você. O decreto, O ok. Decreto Federal 7746, de 2012, ela regulamentou essa questão do Conselho de Políticas Públicas, tá? Então, se não fizer isso, quem que vai fazer os atestados para licitação para o ente público, deu bem? Sim, Então, vai ter que fazer de uma forma ou de outra, deu bem? Então, tá. se não fizer... Se existisse também uma lei municipal de responsabilidade social ambiental, acho que também dá uma, reforça isso, né? Sim. A A necessidade... legislação de responsabilidade socioambiental que a gente monta no município é para que não haja evasão de recursos de renúncia para outras cidades e que cabe ao direito ao seu município seja aplicado no seu município. Esse é o objetivo, né? Então, ela reforça com que haja uma aplicação dos recursos no seu município e o dinheiro não está esvaindo do seu município, né? Esse é o processo, tá? Tá. Tem agora uma pergunta do Carlos Virtuoso. Tem uma associação e deseja investir na tecnologia das empresas associadas e de seus colaboradores. Comente um pouco sobre o FUST. É fácil a captação desse recurso? Ouço muito falar, mas nunca vi um projeto nessa área. Tá. FUST. O dinheiro do FUST que está falando é da telefonia, né? Tá? Esse dinheiro é o seguinte, tá? Para poder usar isso, o governo está preconizando para fazer internet de banda larga, tá? Isso é o seguinte, não só isso, o que hoje tem de informatização que hoje o próprio governo, um monte de coisa está pagando dos seus próprios recursos e poderia estar aproveitando isso. Então, como ela é originária das companhias telefônicas no processo, o que tem que fazer primeiro é que não adianta você fazer um projeto lindo, maravilhoso, e se você não vai fazer com que a concessionária de telefonia esteja ao seu lado no processo. Não adianta simplesmente exigi-los, né? Agora, sim, se você tiver uma proposta interessante de ganha-ganha, muito bem. Aí eu posso fazer uma chantagem, se for o caso. Se vocês não nos ajudarem nesse projeto, eu vou fazer uma campanha para ninguém usar o seu código da sua companhia, vamos supor, tá vendo? Então, o projeto depende muito mais de você conciliar a necessidade da comunidade com o interesse da companhia telefônica e de própria política que é dado sobre isso. Agora, por exemplo, o governo, nessa pandemia, por exemplo, ficou uma coisa assim... excelente houve sobre isso. Vamos pegar um caso clássico que aconteceu agora com a pandemia. Pela primeira vez se viu necessidade de que use a internet para fazer telemedicina, entendeu, né? Então, a teleconsulta, por exemplo, agora que o governo está descobrindo, nossa, isso é uma saída, precisamos fazer isso, tal. Isso já é um projeto do governo federal desde a década de 2000. 2000 começou esse trabalho. Passamos já 20 anos e agora que a turma está lembrando que isso é importante, é um instrumento extremamente vital para o processo. Graças a Deus, né? Demorou 20 anos para ter uma crise, para sentir a necessidade, e isso é um programa do governo. O governo está colocando à disposição computador, software, um monte de coisa para isso. Tem dentro do DataSUS, ela tem um departamento só para isso, entendeu? Isso, por exemplo, se você tiver atrelado um projeto, né, com a companhia telefônica e fazer com que isso seja uma base de teleconsulta, um monte de coisa com os órgãos públicos, estadual, municipal no processo, meus parabéns, né? Não é para ficar fazendo brincadeirazinha com isso, tá? Então, são ação de interesse público, sim. Aí a própria companhia se interessa, tá? Então tem que ter esse tipo de colocação e não me dar o dinheiro para poder fazer a internet. Não é bem isso, tá? Então, Okay. tem que ter esse tipo de visão, tá? Uhum. Tudo bem? Tudo bem, acho que só isso de perguntas por enquanto. Ok. Você queria fazer alguma exposição, alguma coisa? Você, Maria? Vamos. Antes, Takashi, deixa só eu aproveitar, já que eu ia fazer no começo, mas aí, lá no começo, você falou que nem todas as empresas estão 100% adequadas, né? Em termos de responsabilidade social ambiental. E aí você comentou que se elas quiserem pontualmente, né, mostrar a prateleira lá, elas fazem o BSA, né? E que daí, se elas não fazem as outras, se elas não vão se adequando, elas vão carregando passivos
Opa, acho que o Takashi saiu. Ele Vamos foi ver mexer no áudio. Vamos ver. Não, ele tá aqui. Ele tá aí? Takashi tá aí? Você tá sem microfone. Você clicou aí. Ah, tá, Alô? agora tá. Aí, Agora voltou. tá. Deu? Aí. Então, Agora o som ficou bom, porque o som tava ruim pra caramba, pode falar. tá. Aí, você falou que se a empresa quiser colocar lá na parede que ela fez uma ação, ela faz o BSA. Mas que se ela não fizer acompanhamento e ela não for se adequando, ela vai carregando os passivos anteriores, né? Sim. Essa adequação dela gradual seria através da contratação de serviços ambientais, né? Um plano de resíduo, um programa de, sei lá, redução de energia, enfim, Sim. né? Então, Ação social, né? Tem que ter uma série profissional para poder dar dessa posição, tá? E aí ela faz essa contratação de quem? De uma organização tipo o Cimasa, que oferece a certificação? Sim. Não, né? Sim, Ou de normalmente através de uma associação para ter uma certa, como diz, transparência no processo e não que tenha comprado um profissional qualquer, tá? Mas não Então, é do Cimasa que ela vai comprar, porque o Cimasa é quem vai certificar, né? sim, Então, pode. Ela pode fazer o termo de colaboração com a empresa, fazer uma contratação de serviço, no qual ela vai buscar no mercado esses profissionais que ele precisar, e eu pagar esse profissional pagando via Cimasa para a empresa e a nossa fiscal, tá vendo? Ok, entendi. E você tem com que uma lisura no processo e não uma empresa comum. Se for uma empresa que está fazendo isso, eu posso entender que ele pagou e simplesmente acabou, tá vendo? Agora, se uma associação independente, ela tem, como não tem a finalidade, né, econômica no processo, ela muda a conceituação. Tanto que as grandes empresas, né, internacionais de certificação são todas organizações não governamentais, tá? Ok, certo. Bom? É isso, gente, de perguntas? Agora a gente queria dar um recado. Maria, você quer falar? Para você explicar a nossa ideia? A gente estava conversando, tá me ouvindo? Sim. A Tainá e eu, a gente estava conversando sobre a questão da continuidade, né, desse grupo no morrer aqui nas 4 reuniões, né? Tá. A gente tem no grupo pessoas de perfis diferentes, de estados diferentes, né? Sim. E acho que quando a gente trata de responsabilidade social, isso é um agregador de valor muito importante para que a gente até trate as questões da RS de formas com visões mais amplas, né? Então, conversando com a Tainá, o que eu pensei? Para que esse grupo não morra, né? Que a gente dê alguns passos para a gente pensar no futuro dele, como, por exemplo, fazer uma avaliação, né, do que foi para todo mundo participar dessa reunião, participar desses 4 dias, ou quem participou de 1 ou de 2, também dar a sua opinião, né? E para a gente ter um feedback dessa participação, da importância desse conteúdo que foi recebido, mas que também eles possam passar para a gente a necessidade que eles têm, né, dentro da região, do setor, de cada um que atua, porque, por exemplo, a Tainá, ela é da área ambiental, certo? Sim. A Cooper também é da área ambiental, mas a gente tem gente aqui que está falando que atua em outras áreas. Isso. Né? E a interface entre todas as áreas, quando a gente fala de aplicação de BSA, né, do balanço, é importante, né? Então, pensando futuramente, o que pode, né, ser feito, o que você gostaria que isso fosse, de fato, desenvolvido, né, dentro de um grupo como esse em plataforma, que a gente não precisa ter o custo de deslocamento, né, e não só pensando porque a gente está na pandemia, né, a gente vem há muitos anos trabalhando, né, até esqueci de me apresentar, para quem não sabe, eu sou filha do Takashi, trabalho com ele só há 22 anos, e assim, a gente vê muita dificuldade na reunião das pessoas e dos profissionais, né, existem cimadas sendo montados, e a gente até eu comentei com a Tainá sobre o Cimasa sediado em Mogi Guaçu, né, que é o Cimasa Guaçu, que está no estágio estacionado,
e entender também por que está estacionado, trazer essas pessoas para dentro desse grupo e a gente pensar no futuro para eles, né? Sim. Você vai dar agora, junto com o pessoal da ABC, o curso de auditor, certo? Sim. E o curso de auditor... Sábado vai começar. Quando que vai começar? São 3 sábados o dia inteiro, tá? Tá, mas vai começar quando? Dia 9. Dia 9. Então, tem um tempinho que eu vou correr aí atrás, né? Porque eu estava falando para a Itainai, o curso de auditor é uma formação que é preciso ter entre tantas as outras. Isso. O quanto nós desse grupo, então, é uma proposta que eu estou fazendo de pensamento para as pessoas aqui, pensarem e refletirem, né, o quanto eles, dentro deste grupo, dentro da responsabilidade social, têm necessidade de uma formação continuada, quais os focos dela em relação a essa formação, para que a gente possa pensar até num curso a ser desenvolvido para este grupo. Sim. E futuramente, montar um grupo com eles e uma rede de CIMASA, né? Quem tem o CIMASA na Amazonas, que possa participar, né? E a pessoa ir atrás do CIMASA, integrar lá, né? Onde é a região que ele está, né? E trazer para dentro desse grupo as questões que ele está vendo lá. Né? Sim. É o seguinte, assim, ó, esse curso agora vai ser gravado e ela vai ser disponibilizada de várias formas, tá? Uma é dia inteiro, são 3 dias inteiros de gravação, ela vai ser feita uma modulação, eu estou indo para o estúdio agora, sexta-feira agora, com o pessoal, de tal maneira que possa fazer pacotes diferentes para a pessoa não ficar os 3 dias parado no processo. Pode fazer isso pautado por módulo, tá? Então, isso está sendo indo lá agora para negociar a forma de onde fazer os módulos. Então, na verdade, são 8 horas de curso, só que a cada 1 hora, mais ou menos, é um módulo e está sendo feita uma divisão para isso, tá? Então, isso está sendo já trabalhado em cima disso. Esse é um dos cursos que vai começar agora, tá? Tem um outro que está sendo agora preparado, também em gravação, já fizemos já uma série de gravação, uma série de experiência lá em Manaus, que já é um pouco diferente do enfoque. O enfoque é só terceiro setor. Então, como que se aplica isso no turismo? Como que se aplica isso na saúde? Como que se aplica isso na educação? Então, ela também vai ser gravado e vai ser feito também módulo dessa forma também, tá? Então, com isso, a ideia é unificar esses trabalhos todos, tá? Então, uma vertente de um trabalho que está sendo feito na região de Manaus e a outra aqui no ABC, voltada também para isso. De tal maneira que, lá em Manaus, nós criamos, através do grupo de lá, a Universidade do Terceiro Setor, tá? Então, com isso, ela está sendo agora, que não conseguimos assinar o documento agora por causa da pandemia, mas vai começar um trabalho com uma universidade lá, tá? E ela vai ser como um curso especial inicialmente, e ela vai entrar numa outra vertente também. Eu vou ter o terceiro setor, e a outra é a formação empresarial, tá? Como fazer a formação dos empresários no processo. Né? E não é um curso de administração, não é um curso de terceiro setor, né? E é um pouco diferente de como um empresário tem que estar postulando, como ele tem que estar concebendo o seu negócio. Então, esses 3, na verdade, vai formar um pacote geral de trabalho, tá? Então, uma parte dela é aberta, transparente, uma outra parte é pago, então vai ter esse tipo de trabalho, tá? Já tem um trabalho desse, já gravado, está no mercado, que está no Exalc, que a gente tem lá uma série de matéria também preparada. Mas lá é voltado só para agronegócio, então, quem não é da área agrícola, infelizmente, não serve para nada, né? Agora, para o setor agrícola, tem um trabalho sendo feito lá, tá? Então, com isso, a gente tem como plano de trabalho essas ações agora para frente, tá? Tá. Então, gente, assim, a Maria comentou, né, sobre essa necessidade da gente mapear vocês, entender quem vocês são, o que vocês querem, né, do Takashi, de terceiro setor, de responsabilidade social, que área vocês pretendem adquirir mais conhecimento,
E aí eu sugiro, Takashi, a gente pensar num primeiro jeito, não sei como muito bem ainda, Maria, da gente criar um banco de dados realmente, sabe? Sim. Em função da formação das pessoas, do interesse das pessoas, para a gente ir mandando os eventos, entendeu? E criando esses programas até para dar informação, sabe? Dar subsídio para o Takashi criar esses cursos, para, enfim, para o Brasil inteiro. Bom, deixa eu te... Tá, não sei se você recebeu, no começo desse ano, a gente mandou um circular para um monte de gente sobre a questão da criação de um selo de responsabilidade que a gente está querendo fazer, tá? Não sei se vocês chegaram a receber esse material. Tá. Então, o que acontece? Por causa da pandemia, a gente deu uma parada no processo, mas a ideia esse ano, retomar esse trabalho agora, no segundo semestre, para começar a trabalhar e acabar criando. Não era a nossa intenção, não era a vontade nossa, mas vimos que tem uma necessidade de começar a criar realmente um trabalho mais sério para poder mostrar para o empresário essa questão, tá? Então, tem um grupo que está trabalhando agora na área de informática que está exatamente pesquisando como lançar isso, tá? Okay. Então, nós vamos lançar um site para isso, de responsabilidade social, onde vai ter todo o material, toda a listagem desses pessoal que estão fazendo os cursos. As pessoas que fizeram o curso de ano passado vai receber um circular agora, autorizando ou não colocar o nome deles no processo, que queiram participar, quem já fez o curso com a gente, e com isso nós vamos criar um site só para isso, tá? Então, esse trabalho já está em andamento, a gente só não startou ainda por causa dessa pandemia agora e acabou atrasando um pouco. Mas a ideia é agosto desse ano, a gente já está com ele já pronto para poder colocar no ar, tá? Tá, ok. Então, gente, eu vou... aí, quando estiver saindo aí, você avisa a gente, tá, Takashi? Então, gente, tá? Deem os seus nomes aqui, e-mail, que daí, baseado nisso que a Maria falou, né, que a gente comentou, da gente querer conhecer vocês e quais as vontades que vocês têm, né, as expectativas, que a gente vai mandar um link num formulário no Google, né, que vocês vão preencher bem rapidinho, vai ser bem rapidinho, com nome, né, endereço, enfim, quais as expectativas, as áreas, o que vocês acharam aqui do webinar, né, para a gente saber qual é esse feedback, e aí a gente manda também os conteúdos por e-mail de todo mundo, né, para todo mundo que ainda não recebeu, tá? A gente manda dos 3 dias e os vídeos também. Acho que é isso, né, Maria? Sim. E, Tainá, parabéns pela sua iniciativa, né? Que eu acho que a gente não estaria aqui se não fosse você, o pessoal do ambiente, a promover algo para startar novas ideias, né? Acho que a gente tem aqui uma possibilidade de novos negócios e novas ações, né? Acho que cada um pode ir em casa agora, ter um tempinho aí para pensar e responder para a gente o mais rápido possível quando a gente enviar esse link para serem respondidos e a gente poder dar continuidade, né? Então tá. Gente, bom, obrigado. Eu tenho que agradecer a você, Tainá. Tá aí, vamos trabalhar, o que precisar está à disposição, né? Quisendo marcar outros bate-papos, só ir marcando, tá? Com certeza, adoramos. A gente ficou super empolgado, o pessoal do ambiente aproveitou muito, aprendeu muito, eu tenho certeza que eles amaram. Próximo passo é a gente fazer o curso de auditoria de novo. Tá bom, vamos lá. Mais uma vez. Só para... Tem gente perguntando aqui do treinamento do dia 9 de maio, o site eu acho que é ABC do Terceiro Setor, né, Takashi? Isso, ABC do Terceiro Setor.com.br, tem mais informação lá. Tem toda a programação, está lá, inclusive, lá, tá? Está à disposição. Combinado. Tá bom? Obrigada, viu, Takashi, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento sempre. A gente é muito grato sempre pelo seu conhecimento. Bom, por tudo que você faz para a gente. Um abraço. Obrigada, pessoal. Obrigado. Até mais. Boa noite. Até. Tchau, boa noite. Tchau. Maria, eu vou dar uma pensada aqui de como seria esse formulário, tá? E aí eu mando para você ver se tá, enfim, se a gente precisa colocar mais alguma informação. Isso, vamos trocando ideia para ver o que a gente consegue mapear mais completo, né? Tá bom, quais as perguntas, né?
A gente tendo esse retorno deles, a gente consegue dar uma continuidade, né? Tá bom, eu te mando um link. link. Não deixar o grupo do Face também morrer, não. Vou conversar com o Takashi para pedir algum material para a gente ir complementando e colocando. Tem textos específicos sobre as leis que foram abordadas, né? Sim. E acho que aí a gente vai mantendo o grupo vivo e agregando novas pessoas também. Tá, ok. A gente vai também alimentando com informação. A gente tem feito algumas postagens também, algumas coisas sobre esse webinar que teve, né? Então, a gente vai sempre também alimentando lá, e as pessoas também, né, gente? Se vocês tiverem informação, eventos do Takashi, vamos colocando tudo lá para todo mundo ter acesso. Aí a gente acaba fazendo esse mapa diagnóstico, né? Minha mãe comentou aqui. Isso, acho que é um primeiro passo, né? Acho que é um primeiro passo a gente fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico e pensar nas propostas que a gente pode encaminhar para a continuidade, né? E pensar em ambos os casos, né? O pago, o não pago, e formatar aí para a gente ter mais adesão também, né? E de áreas diferentes. Acho que a gente, quanto mais plural a gente conseguir, né? As participações, eu acho que fica mais rico, né? Mais rico, com certeza. E acho que a experiência foi ótima, né? Porque a gente conseguiu muitas pessoas, né? 50, a gente tem mais de 70 pessoas, né? No total dos 4 dias aí. 4 dias, né? E é muito fácil, né? As 4, né? Teve um curso, né? Teve um cursinho básico, né? De responsabilidade social. E de noções básicas, né? E existem muitas questões para serem avaliadas em cada tópico, em cada ponto que foi falado e aprofundado o estudo, mas aí necessita que a gente pense numa coisa onde a pessoa estude em casa e aí entre para melhoria, né, para continuar o processo, né, senão fica só um tira-teima, né, fica só um dúvida. É verdade. Acho que foi fantástico, parabéns a você pela o Takashi, a publicação que você colocou lá, com algumas frases, né, no acho que isso é uma forma de memorização, né, para as pessoas. Isso bem importante, assim, bem interessante. Eu estava mãe, né, até ano passado, então, assim, esse ano que eu voltei a trabalhar, a pandemia chegou para falar, fica um pouquinho mais em casa, né? Eu acho que a gente acaba descobrindo outros jeitos de trabalhar, né, sendo mais criativo, vai para outras plataformas, eu acho que é. E esse sistema à distância também, né, a gente evitou muito, porque a demanda era pelo presencial, né, e agora as pessoas estão entendendo que o presencial não é importante, o importante é o conteúdo, o importante é a troca, né? O importante é você dar continuidade à informação, e a proposta do Takashi, quando ele formou a Apto, que é um centro de estudo e difusão do terceiro setor, é exatamente isso, ampliar a rede, né? E acho que a possibilidade de usar tudo via internet agora, e ele não precisar estar viajando, se deslocando, e reunir gente de norte a sul foi muito importante, né? Ele está fazendo algumas reuniões com o pessoal da ABC também, que tá vindo gente também de fora, de outros estados, mas a permeabilidade é muito melhor quando você não tem o custo da pessoa se deslocar, né? Sim. A pessoa pode estar dentro de casa, participando e adquirindo conhecimento, trocando informações, né? Acho que a gente tem que começar agora a estruturar isso para beneficiar de forma mais formal, né, mais documentado, com material de estudo. Então, vamos dar uma pensada. Sim, porque a gente tem um repertório enorme para passar para a gente, né? E eu falo que 22 anos que eu estou com ele é nada, porque eu não tenho a capacidade de memorização que ele tem, né? Mas acho que a gente tem muito a aprender, e, na verdade, o aprender é a lógica do raciocínio. Porque lei, você vai na internet, você busca, né, decreto, norma, você vai atrás pelo nome, né, você consegue. Agora, criar estrutura de raciocínio, que eu acho que é uma coisa que está todo mundo muito engatinhando ainda, né? A gente não foi educado para isso, né, as escolas não ensinam a gente, né, muito. Pois é, ontem eu estava conversando com o menino de Sorocaba, o Wesley, que participou de algumas aqui, e falando exatamente sobre isso. A gente não sabe procedimentos, né?
Então, a gente não sabe sequer documentação. A gente não sabe sequer a organização na hora de formatar um trabalho em grupo, né? A coisa de você fazer ata de reunião, lista de presença. Parece... mas qualquer reunião que você fizer virtual, ele já te dá a lista das pessoas que conectaram, entendeu? Isso é muito, a gente não tem esse costume, né? Acho que as ferramentas estão aí para melhorar ainda mais, né? A internet é uma ferramenta gigantesca, né? Que a gente vai conseguir levar o Takashi para todo lado, você vai ver. E a gente está aprendendo a usar, né? Eu fiquei bem enferrujada, assim, para raciocínio, então, até na hora que eu fui fazer as anotações, falei, nossa, como eu tô... eu digito com dificuldade, come coisa, aí tem que voltar no pensamento, reorganizar, né? É a prática mesmo que vai fazendo a gente, né, andar para frente, né? Acho que a gente tem bastante caminho aí, acho que todo mundo pensando no que cada um pode, né, ou tenha a colaborar, não só a necessidade de receber, mas também o que pode colaborar. Com certeza. Mitigar um pouco isso, assim, com as pessoas, né? Vamos ver se foi interessante nesse sentido, assim. Eu não esperava que ia ter tantas pessoas, né? Então, engajadas, assim, então foi muito legal. E a gente vai pensando novas formas. E quando você faz a coisa aberta, como você fez, né? Você faz com que a pessoa ela não tenha barreira para poder participar, né? Eu acho que a gente tem que começar a trazer mais as pessoas e fazer com que as pessoas elas entendam que ela divulgar o conhecimento dela não vai prejudicar o negócio dela. Não é concorrência. Existe esse raciocínio, né? Eu trabalho com construção civil, com arquitetura, né? Como é que eu fui parar na instituição? Por causa do meu pai, tá bom, por causa do meu pai sim, mas eu podia simplesmente falar, não, Takashi, olha só, deixa eu ficar na construtora, batendo ponto, fazendo, né? Não, acho que a gente tem que ir além daquilo, mas isso é porque eu fui criada com esse raciocínio, né? E as pessoas até falaram, Maria, você vai deixar seu emprego para continuar trabalhando com seu pai, só porque agora você vai começar a viajar? Eu falei, gente, é um leque de oportunidade que... Dá para entrelaçar. Assim, me levou a participar da construção da ISO 26000, entendeu? Quando é que eu ia achar que ia ser eu a pessoa que ia participar dessa construção, né? E por que fui eu? As circunstâncias levaram? Não, porque diante do quadro de necessidades da construção da ISO, de participação, eu era a pessoa que estava com a disponibilidade, que eu estava entrando na instituição, né? Eu não tinha os compromissos com clientes firmados que eu não podia deixar. Então, você passa a ter uma possibilidade de desenvolvimento de atividades muito mais interessantes, assim. E a construção civil é um vilão, né? Do ambiental, assim, principalmente no Brasil. É verdade. Né? Falta muita gente assim, né, com esse pensamento. Eu acho que uma coisa não anula nem exclui a outra, né? Pelo contrário. A gente precisa de responsabilidade social ambiental na construção civil, na arquitetura, né? Tudo. Na tecnologia, tem gente aqui na tecnologia. Chamar professores para desenvolver material, para ser apresentado, né, na educação mesmo. Sabe? A gente tem uma criançada aí que elas estão muito mais evoluídas do que a gente. Eu vejo minha filha, que ela tem 4 anos, um questionamento que tem hora que eu falo, Jesus, onde saiu isso? Né? Como é que eu vou responder para essa menina quando ela tiver com 10, 11 anos? Porque eles já vêm com essa informação que a gente não teve, com a tecnologia rotineira, né? Eu tive aula de datilografia, eu tenho 42 anos, mas eu tive aula de datilografia, né? Vou ensinar agora, gente. Pois é. Então, são evoluções que a gente tem que ir disseminando, na verdade, né? Acho que eu tinha pensado em cutucar o Takashi, em fazer algo, uma reunião, alguma coisa assim, mas meu marido teve Covid. Fiquei sabendo. E aqui em casa foram 15 dias, graças a Deus. Agora já fez o último exame, já não tem presença de vírus, está com os anticorpos, né? Mas, assim, foram 15 dias tensos, 15 dias que eu não sabia o rumo da vida, né? Com desconhecido. Agora, jornalista, foi pra rua, foi trabalhar e deu no que deu, né? Então, acho que, assim,
você abriu a porta para a gente reunir pessoas de áreas, pessoas de lugares diferentes do Brasil, né? Para a gente tentar fazer daqui para frente um processo mais completo, né? Um processo que a gente possa ir fazendo a melhoria contínua mesmo, né? Acho que foi um primeiro passo, né? Eu até entrei da minha mãe, ela falou assim, por que vocês não... A gente estava querendo atrás da caixa, por que vocês não fazem uma reunião, um webinar, uma coisa? Eu falei, nossa, a gente fez tudo em um dia, assim, falei com ele já topou, já avisei pro pessoal, já queríamos, muito assim, sabe? Né, ele tá trabalhando muito mais do que antes e com muito menos cansaço, assim, né? Assim, menos esforço, com certeza. Exatamente. Então, agora eu falando como filha, né, vi isso como uma coisa importante para manter a saúde mental de um cara que está acostumado a trabalhar todos os dias, né, e de repente está preso dentro de casa e tendo que achar as pessoas para se relacionar novamente e fazer o que é o tesão da vida dele, que é passar informação, né. Então, achei muito legal, assim, tá de parabéns e vamos tentar manter esse grupo vivo, porque tanto o potencial não pode morrer por aí, né? Vamos sim, vamos pensar juntos aí como a gente continua. Isso mesmo. Obrigada, Maria. Eu que agradeço, eu vou terminar as anotações aqui, aí você faz aquele formulário. Arquivo que a gente... Não, o arquivo para a gente fazer a ata, né? Tá, ok, pode deixar, te mando. Tá bom? Tá bom. Lição de casa. Tchau, gente. Tchau para você e tchau para todo mundo aí. Beijo.